Há um vídeo que se tornou viral nas últimas horas. Nele, uma mulher agride repetidamente um homem no rosto enquanto ele permanece imóvel, suportando tudo, sem reagir. O ambiente é tenso, incômodo, quase surreal. De repente, em um instante que ninguém parece esperar, o homem reage com um único tapa. Ela cai no chão, atônita. O vídeo termina aí, mas a verdadeira explosão acontece depois, nos comentários. Metade das pessoas o chama de abusador. A outra metade pergunta algo muito diferente. O que ela esperava que acontecesse? Este vídeo não é apenas uma cena isolada nem um momento infeliz gravado com um celular. É um sintoma. Um reflexo de algo muito mais profundo que está acontecendo em silêncio em nossa sociedade. Algo que muitos preferem não encarar de frente porque é incômodo, polêmico e profundamente divisivo. Algumas mulheres estão avançando por um caminho perigoso sem estarem conscientes do precipício que têm à frente. Elas confundem a contenção com fraqueza. Interpretam o autocontrole como incapacidade e ultrapassam limites que durante a maior parte da história ninguém teria ousado cruzar sem temer consequências imediatas. O que estamos vendo não é uma falha individual, mas um mal-entendido coletivo. Um erro de percepção que mistura normas sociais modernas, mensagens culturais distorcidas e uma desconexão cada vez maior com a realidade humana mais básica. Instalou-se a ideia de que certas reações são garantidas, de que certas linhas podem ser cruzadas sem custo algum. E essa ideia é perigosa. Não porque justifique a violência, mas porque ignora como as pessoas realmente funcionam quando são empurradas além de seus limites. Para entender por que esse mal-entendido pode acabar mal para todos, é necessário analisar o que está realmente acontecendo por baixo da superfície e por que esse tipo de cena se repete cada vez com mais frequência, gerando indignação, confusão e uma sensação crescente de que algo essencial está se rompendo na relação entre homens e mulheres. A diferença entre a força e a contenção masculina é provavelmente uma das dinâmicas mais mal interpretadas da sociedade moderna. Quando um homem não reage a uma provocação, geralmente não é porque não pode fazê-lo. É porque ele escolhe não fazê-lo. Essa escolha não nasce da fraqueza, mas de uma decisão consciente. Todo homem sabe, no fundo, que possui uma vantagem física clara na maioria dos confrontos com uma mulher. Não é uma opinião, nem uma construção cultural. É uma realidade biológica. Maior densidade óssea, mais massa muscular, reflexos mais rápidos e milhões de anos de programação evolutiva orientada para o confronto e a violência quando necessário. O fato de essa vantagem não ser utilizada não é uma prova de incapacidade. É civilidade, é autocontrole, é disciplina. Ouvi muitos homens descreverem momentos em que tiveram que escolher ir embora para não reagir. Um deles me contou como, durante uma discussão, sua parceira começou a atirar pratos contra a parede. O som da cerâmica quebrando enchia o cômodo. Os copos passavam perto de sua cabeça. O caos aumentava. Ele não reagiu. Ficou parado por alguns segundos e depois saiu de casa. Ela o chamou de covarde por ir embora. Ele me disse algo que resume perfeitamente essa realidade. Se ele tivesse jogado um único objeto de volta, teria acabado na prisão. Se tivesse segurado o pulso dela para impedi-la, teria sido considerado agressão. Então ele foi embora. Isso não é covardia. É um nível de autocontrole extraordinário que exige um esforço constante. A contenção masculina não é automática nem natural. É uma escolha diária que vai contra impulsos muito profundos. Todo homem sentiu aquele lampejo de raiva quando é desrespeitado. Aquele impulso primitivo de impor limites, de afirmar domínio, de reagir, mas ele o reprime. Respira fundo, vira as costas, canaliza essa energia na academia, no trabalho, no silêncio. Não porque seja fácil, mas porque entende as consequências. E, no entanto, cada vez mais pessoas dão por certa essa contenção, a ridicularizam
ou a interpretam como um sinal de fraqueza permanente. Historicamente, provocar um homem sem medir as consequências era algo incomum, precisamente porque todos compreendiam o risco. Hoje, esse entendimento se erodiu. As leis e as normas sociais mudaram, mas a realidade subjacente não mudou. A contenção continua sendo uma escolha frágil, não um recurso infinito. E quando se ignora esse fato, começa-se a brincar com algo que ninguém pode controlar totalmente. O problema começa quando esses limites, que antes eram respeitados de forma quase instintiva, começam a desaparecer. Atualmente, empurrar, humilhar ou provocar um homem tornou-se, para alguns, um espetáculo. Há mulheres que se aproximam do rosto de um homem, o empurram com o peito, gritam a centímetros da cara dele, o desafiam a reagir. Fazem isso com uma segurança que é inquietante. Não é bravura. É a convicção de que nada acontecerá, de que a contenção masculina é obrigatória, permanente e inquebrável. Essas mesmas pessoas jamais se comportariam assim diante de um urso, um leão, ou até mesmo um cachorro grande. Não porque esses animais sejam moralmente superiores, mas porque existe um entendimento claro de que poderiam reagir com violência. Com os homens, em contrapartida, instalou-se a ideia de que essa reação está descartada, de que o autocontrole é garantido, de que não há risco real. E essa crença é profundamente errônea. As redes sociais aceleraram esse fenômeno. Todos os dias surgem vídeos em que homens são ridicularizados para entretenimento. Zombam de seus corpos, de suas rendas, de seu desempenho, de sua masculinidade. São expostos publicamente para obter atenção, validação e curtidas. E tudo funciona porque sabem que ele não reagirá. Porque os homens bons não o fazem. Mas cada zombaria, cada humilhação, cada provocação é como um pequeno depósito em uma conta invisível que, mais cedo ou mais tarde, exige ser saldada. Um homem me mostrou uma vez um vídeo que sua parceira havia postado no TikTok. Nele, ela o classificava com 6 de 10 diante de centenas de desconhecidos, enumerando seus defeitos como se fosse conteúdo humorístico. Ele permaneceu calado. Não protestou, não discutiu, simplesmente absorveu. 3 meses depois, ele foi embora sem dar explicações. Ela ficou desconcertada. Não entendeu o que havia acontecido. O que ela não viu foi como a falta de respeito o havia corroído, pouco a pouco, até que não restasse nada a ser salvo. Muitos confundem essa retirada silenciosa com indiferença. Não é. É exaustão. É o resultado de empurrar constantemente sem encontrar resistência visível. Quando a contenção é interpretada como permissão, quando o autocontrole se torna um recurso explorável, o desfecho geralmente não é uma explosão imediata, mas uma desconexão total. E esse processo, embora silencioso, é igualmente devastador. A este cenário, soma-se uma ilusão especialmente perigosa. A ideia de que homens e mulheres são fisicamente iguais e que qualquer diferença é apenas fruto da educação ou da cultura. Essa crença não nasce da realidade, mas do cinema, das mensagens simplificadas e de um discurso que confunde igualdade de valor com igualdade de capacidades. Durante anos, tem-se repetido que, com treinamento ou atitudes suficientes, uma mulher pode enfrentar fisicamente qualquer homem. Não é empoderamento. É uma fantasia que ignora a biologia. Conheci mulheres convencidas de que podiam se defender de qualquer homem simplesmente porque haviam frequentado um curso básico de defesa pessoal. Algumas horas de técnicas aprendidas em um fim de semana lhes davam uma sensação de invulnerabilidade absoluta. O problema é que essa confiança não se sustenta quando se enfrenta 50 quilos a mais de músculo, níveis de testosterona muito mais altos e uma agressividade que, em situações extremas, não se parece em nada com o que se pratica em uma aula controlada. Essa negação da realidade empurra muitas pessoas para situações para as quais não estão preparadas. Algumas seguem desconhecidos até um estacionamento para continuar uma discussão,
convencidas de que nada de ruim pode acontecer. Outras escalam confrontos físicos com homens que as superam amplamente em tamanho e força, acreditando que as normas sociais ou o ambiente as protegerão, aconteça o que acontecer. Mas os contratos sociais não funcionam da mesma forma quando as emoções transbordam. Durante grande parte da história, a cautela não era uma questão moral, mas de sobrevivência. Não se provocava quem podia se impor fisicamente. Não se humilhava quem era necessário para a proteção e a cooperação. Isso não era opressão, mas sabedoria prática. A sociedade moderna reduziu muitos riscos reais por meio de leis e normas, e isso permitiu avanços importantes. Mas alguns confundiram essas proteções com uma espécie de imunidade permanente. Esse erro se agrava quando os sistemas legais e sociais, projetados para proteger, se tornam ferramentas de manipulação. Há mulheres que sabem que podem gritar, agredir ou ameaçar sem consequências imediatas, porque qualquer tentativa de defesa será interpretada como agressão. A simples acusação pode bastar para arruinar uma vida. Nesse contexto, a contenção masculina deixa de ser um ato moral e se torna uma armadilha. E quando a realidade biológica é ignorada de forma sistemática, o que se cria não é segurança, mas uma situação explosiva em que todos saem perdendo. Quando a pressão se acumula e não encontra uma saída aceitável, muitos homens não explodem. Eles se retiram. Este é o detalhe que frequentemente é ignorado. Não há gritos, não há cenas dramáticas, não há violência visível. Há silêncio, há distância. Há uma retirada lenta e calculada de tudo aquilo que antes sustentava a relação e, por extensão, a própria sociedade. Alguns deixam de procurar parceira, outros renunciam ao casamento. Muitos decidem não formar uma família, não porque odeiem as mulheres, mas porque chegaram à conclusão de que o custo emocional e legal é muito alto. Esse fenômeno não surge da noite para o dia. É o resultado de anos de experiências acumuladas, de pequenas humilhações normalizadas, de regras que parecem mudar sempre na mesma direção. O homem que se retira geralmente não o anuncia. Simplesmente deixa de investir. Deixa de se esforçar. Deixa de se expor. Para quando alguém percebe que ele já não está, o processo já estava em andamento há algum tempo. Em diferentes países, começam a aparecer padrões claros. Comunidades de homens que optam por viver sozinhos, por trabalhar remotamente, por reduzir ao mínimo sua participação social. Outros buscam relacionamentos fora de seu ambiente cultural, convencidos de que, em outros lugares, ainda existe uma compreensão diferente de respeito e limites. Não é uma rebelião aberta. É uma migração silenciosa. E como toda migração, deixa lacunas difíceis de preencher. As consequências dessa retirada não afetam apenas as relações pessoais. Impactam na natalidade, na estabilidade familiar, na coesão social e na economia. Uma sociedade em que uma parte significativa dos homens decide se desconectar, perde energia, perde comprometimento e perde responsabilidade compartilhada. No entanto, esses sinais geralmente são interpretados como caprichos individuais ou modas passageiras, quando na realidade são sintomas de um mal-estar profundo. Paradoxalmente, muitos desses homens continuam sendo produtivos, tranquilos e funcionais por fora. Cumprem com seu trabalho, pagam impostos, não causam problemas. Mas levantaram muros invisíveis. Já não participam emocionalmente, já não se arriscam. E quando se normaliza essa desconexão, o dano não se manifesta imediatamente, mas a longo prazo, quando já é tarde demais para se perguntar em que momento o equilíbrio se rompeu. Tudo isso nos leva a um aviso que muitos preferem ignorar. A contenção não é infinita. O autocontrole não é um recurso ilimitado que possa ser exigido sem descanso. Funciona enquanto existe respeito mútuo e compreensão dos limites. Quando uma sociedade assume que um grupo sempre deve se conter, sempre deve ceder e sempre deve arcar com as consequências, o que está fazendo é criar uma tensão silenciosa,
que mais cedo ou mais tarde encontra uma saída. A biologia não desaparece porque as normas sociais mudam. Os impulsos humanos não são apagados com discursos nem com hashtags. Apenas são gerenciados, canalizados e mantidos sob controle quando existe equilíbrio. Quando esse equilíbrio se rompe, quando a provocação se normaliza e a responsabilidade é sempre deslocada para o mesmo lado, a situação se torna instável. Não porque os homens sejam violentos por natureza, mas porque nenhum ser humano pode viver indefinidamente sob pressão sem reagir de algum modo. A reação, como vimos, geralmente não é uma explosão imediata, é uma retirada, um fechamento emocional, uma desconexão progressiva que enfraquece os vínculos entre homens e mulheres e erode a própria base da cooperação social. E quando esse processo se estende, as consequências já não são individuais. Afetam a todos: as famílias, as crianças, as comunidades e o futuro coletivo. A solução não passa por negar os problemas, nem por apontar culpados únicos. Passa por recuperar uma conversa honesta sobre respeito, limites e realidade. Por reconhecer que igualdade não significa ignorar as diferenças, e que a segurança não se constrói sobre ilusões, mas sobre entendimento mútuo. Se continuarmos avançando sem questionar essas dinâmicas, o preço será cada vez mais alto e cada vez mais difícil de reverter. Agora a pergunta fica aberta. Você acredita que essa retirada silenciosa é uma resposta compreensível ou um exagero? Estamos confundindo contenção com fraqueza? Para onde você acha que essa dinâmica nos leva se não for corrigida? Compartilhe sua opinião nos comentários. O debate, embora incômodo, é necessário.